Pessoal, o tanque de Siloé é citado na Bíblia. E ele é citado por conta de uma situação um pouco diferente dos milagres de Jesus. Aqui acontece um milagre que não segue o padrão dos milagres de Jesus. E eu vou explicar por quê nessa breve meditação. Em João capítulo 9, diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Ele era cego? De nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? É interessante, numa cultura do problema de saúde, a cultura do problema de vida, na cabeça das pessoas religiosas, tinha a ver com maldição. Quantos de nós que, quando vemos alguém passando por alguma coisa, ou quando vemos o filho de alguém enfrentando alguma coisa, a gente tem a mania de falar: também o pai, também a mãe, também a avó, também o vô. Vai se ferrar, irmão. Vai se lascar, vai amaldiçoar o quinto dos infernos. Não receba na tua vida isso. Todo mundo tem uma explicação para as tuas lutas. Eles têm que explicar as deles. Quantos que entram em depressão por causa de uma palavra dessa? Verdade. Mas também você não sei o que lá, trabalhava muito. Também, mas você não sei o que lá, não deu atenção. Porque você não foi assim. Ei! Cuidado! Cuidado que certas palavras te afastam do amor de Deus. Você começa a se sentir amaldiçoado e não abençoado. Você começa a se sentir alguém fracassado e não alguém que, infelizmente, está enfrentando mais uma das lutas que várias famílias e várias pessoas enfrentam. E aí, nós vamos ler no versículo 3, Jesus respondendo: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Quando alguma área da nossa vida está desarranjada, quando alguma área da nossa vida está fora de controle, o crente não tem que falar: aqui eu fracassei, não. O crente tem que falar: o que hoje é minha vergonha, amanhã será meu júbilo. O que hoje é minha dor, amanhã será meu canto de louvor. O que hoje é minha perda, amanhã será minha maior vitória. O que hoje me deixa entristecido, amanhã será minha maior fonte de alegria. Amém, amém. Glória a Deus. Versículo 4: Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra. Jesus está diante dos discípulos, está diante de um cego de nascença e cospe no chão. Esquisito, né? Parece até falta de educação. Por que ele cuspiu? Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Gente, Jesus pegou cuspe com terra e passou no olho. Vamos pensar um pouquinho aqui? Quem é que já teve um cisco no olho? É confortável? Nada, nada. É tranquilo? O milagre de Jesus passou por um desconforto. O milagre de Jesus passou por uma situação que não foi agradável. O milagre de Jesus passou por uma situação que
trouxe, talvez ao cego naquele momento, uma sensação: pô, já sou cego e o cara bota areia no meu olho? Às vezes, quando a coisa está piorando, é a hora que Deus está agindo. Às vezes, quando teu filho está sofrendo e você está lá, deixa eu proteger o coitadinho, é a hora que ele está precisando sofrer mesmo, para ele aprender o caminho do retorno. Pegar a curva e voltar para aquele que o ama. Às vezes, quando você está querendo resolver os problemas das pessoas que estão sofrendo, você está atrapalhando o que Deus está fazendo, porque Deus está passando um lodo, está jogando areia no olho. Porque Deus sabe como fazer alguém voltar para o caminho, reter na sua vontade, experimentar novamente a fé. E aí, no versículo 6 diz: tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez o lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Ele manda o homem para cá. E hoje você veio para cá. Hoje é teu dia em Siloé. E aí diz: foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. O homem veio até aqui, lavou os olhos e voltou até Jesus. Eu não sei onde que Jesus estava, aqui por perto. E ele volta vendo. Então, olha agora o detalhe: os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Hoje, as pessoas que mais vendem na internet, as pessoas que mais conquistam seguidores na internet, são as pessoas que conseguem transmitir o que chamam de storytelling. O que é storytelling? É alguma história que você conta sobre você, que gera identificação no outro. É alguma história que você conta do seu fracasso, do seu erro, da sua escolha que não foi boa, das suas lágrimas, da sua pobreza. E depois da sua conquista, da sua superação, da sua vitória, que fazem alguém olhar para você e falar: cara, eu sou esse cara na derrota, será que eu posso também chegar à vitória? As pessoas querem histórias, narrativas, que lhes façam acreditar. E nesse momento, os vizinhos e as pessoas que viram o cara cego desde nascença estão falando: ei, esse cara que está olhando aí, vendo as coisas, falando com as pessoas, não é o cara que ficava cego, mendigando? Aquilo que foi a dor desse homem, a angústia desse homem, a tristeza desse homem, agora chama a atenção de uma multidão. Sabe, às vezes você está até hoje se lamentando do que você foi, do que você viveu. Você está até hoje culpando o teu pai do jeito que você está da sua mulher. Você está até hoje culpando a sua mãe do jeito meio nervoso que você é com seus filhos. Desculpa. Desculpinha. Você está com desculpinha. Porque o que você passou e aonde você chegou só deveria fazer você querer melhorar a cada momento, porque você já é uma superação. Você já é um milagre, você já é uma conquista. Se você não se vê assim, você não tem espelho. Compra um espelho, mas não é espelho para ver teu rosto, não. É espelho para ver tua alma. E ele fala: então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam: não é aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. Queria profetizar aqui. Na área mais dolorida e difícil da tua vida,
Deus vai fazer uma coisa tão bonita, tão linda, que as pessoas vão ter dúvida se isso aconteceu mesmo. Mesmo vendo, vão duvidar. Mesmo vendo, não vão acreditar. Mesmo vendo com os próprios olhos, vão falar: não, acho que não é não, hein? É muito diferente. Acho que só parece. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe: pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Quando Jesus passou cuspe com a areia no olho dele, ele não xingou, ele não reclamou, ele não falou: mais um palhaço fazendo hora com a cara de cego. Ele não acionou o Ministério Público dizendo: olha, foi bullying. Ele obedeceu. E aí diz o texto: disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei onde está Jesus. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. Quem eram os fariseus? Os religiosos. Há quanto tempo que o cara era cego? Todo mundo viu o cara cego? Os fariseus também? Agora olha o que acontece. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora havia. E perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lo a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Quando você conquista a sua bênção, quando você experimenta um milagre, não vai faltar gente para duvidar de você e não vai faltar gente para te acusar. Você melhorou de vida, vão falar que você agora é arrogante, para que você sinta a culpa do que você conseguiu. Você veio para Jerusalém, vão falar que você é tolo, que você gastou dinheiro demais. Vão falar que essas caravanas é isso, é aquilo. Vão criticar até tuas bênçãos. Vão criticar até onde você gasta o seu dinheiro. Você vai fazer alguma coisa, vai trocar de carro, vai fazer, pra que isso? Fulano mudou muito. Você não tem noção do número de pessoas que falam assim: pastor Josué mudou muito. Mudei mesmo. Ainda bem, né? Porque o mundo mudou. Mas o senhor não é como antigamente, graças a Deus, porque o mundo não é mais como antigamente. Mas as pessoas julgam o seu coração, julgam suas intenções. Elas se acham no direito de olhar um momento seu, uma situação sua, e fazer todo um diagnóstico sobre a sua alma. E muitas vezes isso nos fere. E muitas vezes a gente se abate. E a gente começa a querer provar para os outros que a gente não é aquilo que eles estão dizendo. E aí a gente perde a nossa identidade.
a gente perde a nossa gratidão a Deus pelo que Ele nos proporcionou. E a gente perde a nossa garra para viver o que o Senhor ainda não nos deu, mas quer nos dar. E eu não estou falando de dinheiro. Dinheiro é um detalhe nisso. Estou falando de vida abundante. Estou falando de vida feliz. Estou falando de vida de conquista. Estou falando de vida empreendedora, de falar, poxa, se eu cheguei até aqui, por que não ir até ali? Se eu cheguei até ali, por que não ir até lá? Se eu comi uma goiaba gostosa, por que não provar um pêssego? Se eu ajudei uma pessoa, por que não ajudar 10? Se eu falei de Jesus e alguém se converteu, por que não falar de forma que se convertam 50? Os sonhos não podem parar, mas não falta gente para te acusar até naquilo que Deus fez na tua vida. O final da história é que a religião foi inimiga do milagre. O final da história é que aqueles que eram para incentivar a fé lutaram para desconstruir o milagre. Por isso, tenha a sua identidade em Deus. Muitas vezes você está na igreja e você está muito focado no que A, o que B, falam ou pensam, e você não tem suas experiências com Deus. Você não tem o seu a sós com Deus. E aí você se abala. Por quê? Porque você não tem uma identidade tua com Deus. Você depende do que dizem sobre você em relação a Deus. Deus sabe quem é você. E você precisa saber quem é você. E o Senhor, que te conhece, Ele tem expectativas sobre a tua vida. Mas muitas vezes vai passar areia no teu olho. Vai colocar uma situação desconfortável. E ainda vai mandar você se locomover de onde você está para outro lugar. Para lavar teu olho num lugar diferente. Numa amizade diferente. Numa oportunidade financeira diferente. Numa atividade profissional diferente. Até na igreja. Tem gente que não nos promove. Tem gente que critica tudo e todos. Até na igreja tem gente que não lê Bíblia, não ora, e a gente fica perto deles e acha que é normal essa vida. Até na igreja tem gente que adora convidar a gente para tomar um vinho, mas não convida a gente nunca para ler a Bíblia e fazer uma oração. Ah, pastor, vai falar contra o vinho? Não, vem falar contra o vinho não, vem falar contra aqueles que priorizam tantas coisas, nunca priorizam aquilo que é espiritual. Pessoas assim, mesmo na igreja, não fazem você alcançar a tua melhor versão.